E o otimismo não. Nós estamos aguardando dias melhores na presença do Senhor, amém? E a volta do Senhor Jesus é porque nós somos otimistas. Melhor ainda, temos fé na palavra de Deus, que a palavra de Deus não pode mentir. E a palavra de Deus diz: cedo vem. O Espírito e a noiva diz: vem. Somente aqueles que estão cheios do Espírito Santo é que podem dizer: vem, Senhor Jesus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Quantos aqui trouxeram suas Bíblias? Levantam assim, aleluia. 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro 3, aleluia. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. 1 Pedro 3, verso 18. Os irmãos acharam aí? 1 Pedro está no Novo Testamento, quase no final da Bíblia. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Para que Jesus Cristo padeceu na carne? Pelos nossos pecados. Para quê? Para levar-nos a Deus. A intenção, a ideia, o projeto do Senhor Jesus, o projeto de Deus é nos atrair para Ele. Essa é a vontade dele. Por isso ele padeceu na carne, mas foi vivificado pelo Espírito. Aleluia. Verso 19: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à direita de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências e as potestades. Aleluia. Jesus Cristo padeceu em carne. Amém, irmãos? Os irmãos estão situados aqui em mim? Aqueles que puderem olhar para mim. Jesus Cristo padeceu em carne, morreu, viveu uma vida de cruz, e no final das contas ele padeceu na cruz do Calvário para um propósito, para me aproximar de Deus. Aleluia. A ideia era para que nós pudéssemos ser aproximados de Deus, porque como a palavra de Deus diz, éramos inimigos de Deus, por natureza, filhos da ira, inimigos do Senhor. Mas vindo Jesus Cristo evangelizou a paz, e agora que nós somos perdoados pelos nossos pecados, temos paz com Deus. E aqui o apóstolo Pedro, ele está citando aqui o exemplo de Noé, que viveu nos dias da sua carne, durante muitos anos, construindo um grande barco, uma arca, a arca de Noé, que todos nós aqui conhecemos a história, não? A arca de Noé. Enquanto Noé preparava sua arca, ele também pregava a palavra de Deus. Enquanto ele colocava a mão do arado, ele pregava a palavra de Deus. E ele dizia para aquela geração que viveu nos seus dias: Deus vai destruir essa terra. Deus vai julgar todo ser humano, toda carne, toda alma vivente perecerá, exceto aqueles que entrarem na arca, exceto aqueles que crerem no Senhor, que se arrependeram dos seus pecados, que terem suas vidas transformadas, que viverem uma vida digna
do Evangelho, uma vida digna pelo qual foram chamados. Então, Noé, nós sabemos que poucas pessoas, quantas pessoas entraram na arca? Quantas? 8 pessoas. Deus é mau? Sim ou não? Deus não é mau. A Bíblia diz lá em Apocalipse: glórias sejam dadas ao Senhor, porque justos e verdadeiros são os seus juízos. O juízo de Deus é na medida da necessidade, é justo. Deus é justo. Quantas milhões de pessoas havia naquele período de Noé? Não sei. Me veio essa pergunta agora. Talvez alguns irmãos saibam. Quantas milhões de pessoas havia naquela época? Irmãos, 8 pessoas se salvaram. 8. E se só Noé tivesse crido na palavra de Deus, só Noé se salvaria. Deus está preocupado sim com números, mas números de filhos, não de multidões e multidões que não querem saber de Deus. Deus quer saber de encher o céu, mas se precisar de começar tudo de novo, Ele começa com você. Ele começa. Deus não está preocupado, meus irmãos, se as multidões estão seguindo Ele. Aliás, muita gente tem seguido a Deus. Pensam que estão seguindo a Deus. Multidões e multidões de pessoas têm lotado igrejas, lotado estádios de futebol, mas não porque vão atrás de Deus, não porque estão arrependidos dos seus pecados, mas porque estão sendo entusiasmadas por coisas exteriores, pela sua própria alma, pelos seus próprios prazeres, porque a igreja hoje se transformou em uma, entre aspas, empresa de entretenimento. Então as multidões têm seguido pensando que estão seguindo a Jesus e não estão. A minha palavra hoje para você é que você siga ao Senhor por causa da sua palavra, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele vai fazer, não por aquilo que Ele faz para você, não por aquilo que Ele te dá, mas porque Ele pode te perdoar os teus pecados e te livrar do fogo do inferno. Irmãos, nós temos que ter o temor do Senhor nesses últimos dias. A igreja do Senhor está se apostatando da fé. Se apostatando quer dizer se desviando. Está sendo oposta à fé do Evangelho que foi pregado. Infelizmente, as pessoas têm seguido a Jesus, têm pensado que estão seguindo a Jesus, mas estão indo atrás de uma cura, estão indo atrás de uma prosperidade financeira, estão indo atrás de um sentimento, talvez de um casamento, de uma restauração somente, mas não estão indo atrás do Deus verdadeiro. Nos dias de Noé, o povo só queria saber de viver para si mesmo, mas Deus trouxe juízo sobre aquela terra. Acorda, meu irmão. Abra o teu olho, abra os teus olhos espirituais, os teus ouvidos espirituais. Não deixe o diabo te roubar. Até mesmo quando você vem na igreja, o diabo pode roubar a palavra de Deus que está sendo ministrada na sua vida. Se você não tomar cuidado, se você não estiver bem atento para a palavra do Senhor que está sendo ministrada aqui em cima, para a unção do Senhor que está sendo liberada, você cumpriu mais um dia de religião. Você foi ao culto domingo. Você, se tivesse um ponto aqui daquelas eletrônicas, você poderia carimbar o seu ponto e não ia fazer diferença nenhuma para a sua vida no futuro. Talvez você pode vir aqui na igreja e conseguir muitas coisas das mãos de Deus. Talvez os seus sonhos podem se realizar. Talvez você tenha sua casa própria, seu carro próprio. Ele pode fazer isso, Ele é poderoso. Se você tiver fé, Ele faz. Mas cuidado para que você não vá ao inferno com todos esses bens que Ele te dá. Cuidado, igreja. Abra o teu olho. Toma cuidado, porque a palavra de Deus, aqui Pedro, quando está falando a respeito de
ele teve o cuidado de falar poucas pessoas, poucas, isto é, está entre parênteses, 8 almas, 8 almas, 8. Deus, tipo, o mundo inteiro salvou 8 pessoas, meu irmão. Meu Deus, o que é isso? 8. Quantas bilhões de pessoas tem na face da terra hoje? Quantas? A Bíblia diz que a grande maioria vão perecer sem ter um encontro com o Senhor verdadeiro. Por que falar verdadeiro? Porque existe o falso. Meus irmãos, que nós possamos ser contados entre aqueles que serão arrebatados na igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Que eu e você possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Vamos prosseguir mais um pouco, vamos entender isso. Capítulo 4 de 1 Pedro. Ora, pois, já se Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Irmão, se Cristo já morreu, nós devemos nos armar deste mesmo pensamento. Qual pensamento? Morrer também. O pecado já não mais me domina, o mundo já não mais me fascina, as coisas do mundo já não mais sufocam a palavra de Deus na minha vida. Eu escuto a palavra hoje e eu pratico a palavra. Eu não sou daqueles que escutam a palavra de Deus e me alegro com ela, e aí saio um pouco alegre, mas logo vem os espinhos, logo vem as riquezas, logo vem a fascinação, logo vem o possuir coisas, logo vem o querer adquirir, e sufocam a palavra de Deus, tornando-a infrutífera. Verso 2: para que no tempo que vos resta na carne, vamos repetir essa parte? Para que no tempo que nos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Irmãos, ainda resta um pouco de tempo, um pouquinho de tempo, para mim e para você. Jesus está voltando. Quantos se alegram com essa boa notícia? Jesus está voltando. Irmão, se Jesus não voltar amanhã, se Jesus não voltar daqui a 10 anos, se Jesus não voltar daqui a 30 anos, ou a 100 anos, daqui 100 anos será se algum de nós aqui estaremos vivos? Ou Jesus volta nos 100 anos, ou nós vamos. Uma das duas coisas vai acontecer, não tem como nós fugirmos disso. Então, neste pouco tempo que ainda me resta nessa carne, eu tenho que viver de forma digna do Evangelho, não nos meus prazeres carnais, não nos meus desejos desenfreados da carne, mas segundo a vontade do meu Pai Celestial, segundo a vontade daquele que me tirou do império das trevas e me trouxe para o maravilhoso mundo do Filho do seu amor. Tenho que viver, meus irmãos. Escute essa palavra, aproveite este pouquinho de tempo que te resta, aproveite essas horinhas que nos faltam para respirar ainda, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E você vai se lembrar um dia dessa palavra. Um dia, talvez daqui a 100 anos você se lembre dessa palavra. Mas você vai ver bem que a palavra de Deus diz. Bem que a palavra de Deus diz. Verso 3: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos povos pagãos, dos gentios, andando em dissoluções, desejos desenfreados, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias. Irmãos, quantos de nós estamos preocupados, como disse o apóstolo Paulo, com o nosso ventre? O nosso Deus é o nosso ventre. Quantos de nós estamos preocupados só em comer, só em beber? O que eu vou comer? Que festa que nós vamos ter hoje?
Até que esses dias Deus tem sido generoso conosco aqui, né? Normalmente dia de sábado é o dia que os irmãos gostam de fazer algumas festinhas. A gente está aqui e de repente pouco convite. Aí nós vamos lá no banquete. Nós já saímos daqui do culto, já vamos para um banquete. E tem sido assim já, não sei nem quantos dias já, direto. Isso é profético. Eu sei que Deus está nos falando algo. Deus está nos falando algo. Mas ai de mim, se eu viver só para isso. Só para comer, só para beber, só para engordar. Onde é que vai ter uma festa? Onde vai ter outro evento? Onde vai ter um churrasco? Os irmãos não estão mais fazendo churrasco. Irmãos, não vamos viver na glutonaria, pensando só em comer, só em beber, na idolatria. Será que tem algum idólatra no nosso meio? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é idolatria, a avareza é idolatria. Quando nós amamos o dinheiro, quando nós colocamos o dinheiro na nossa frente, quando a causa das nossas intrigas, das nossas brigas, das nossas confusões, da nossa ansiedade é o dinheiro, nós estamos sendo avarentos, idólatras. Não vamos andar na idolatria. Verso 4: e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Vamos prestar conta diante de Deus. Tudo que eu faço, tudo que você faz, nós vamos prestar contas diante de Deus. Nós vamos um dia nos assentar diante do tribunal. Existem dois julgamentos: o julgamento da igreja e o julgamento do mundo. O julgamento daqueles que vão reinar com Cristo e o julgamento daqueles que vão morrer eternamente para Cristo, vão ser lançados no lago de fogo. Aqui diz no verso 5 que os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Jesus Cristo está preparado para julgar vivos e mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. É a palavra de Deus que está falando aí na sua Bíblia? Está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, perseverai vigiando como? Nas dissoluções, vigiai nas festas, vigiai no pecado, vigiai correndo atrás do dinheiro, vigiai correndo atrás do vento. Não, vigiai em oração, vigiai em oração, vigiai em oração. Jesus disse: porque o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Meu irmão, e nós nos fortalecemos mais ainda quando estamos em oração, quando estamos na presença, na comunhão do Espírito Santo, estamos livres dessas coisas. Oh Espírito Santo, eu tomara, meu irmão, que essa palavra possa mudar a sua vida. Eu tomara que essa palavra possa transformar o seu coração. Eu tomara que essa palavra possa te incendiar ao ponto de você falar: eu não quero saber de nada, eu não quero nem comer enquanto eu não estiver na presença do Senhor, enquanto a minha alma não se satisfazer na presença do Senhor, enquanto eu não experimentar da comida que o Senhor tem para me dar, enquanto eu não comer o mesmo alimento que o Senhor Jesus se alimentava aqui na terra. Quando Ele dizia: uma comida eu tenho que vocês não conhecem, fazer a vontade do meu Pai, realizar a sua obra. Meu irmão, eu espero, a minha oração nesse momento é que o Espírito Santo de Deus possa te pegar aí com o fogo dele e possa incendiar o seu coração, para que você seja uma tocha viva, um fogo que consome juntamente com o Espírito Santo. Porque o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor.
e Ele não admite que o seu fogo, Ele não admite que a sua igreja, Ele não admite que o seu corpo possa estar em comunhão com as trevas. O corpo do Senhor Jesus, que sou eu e que é você, Ele não permite que você esteja com Ele e com o mundo. Escute, meu irmão. Verso 7, verso 8. Mas sobretudo tende ardente amor uns com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Você tem amado o seu irmão, você tem amado o seu próximo, você tem amado a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, o seu pai, a sua mãe. Ame enquanto é tempo. Ame hoje, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Deus é amor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Verso 9, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem reclamações, sem murmurações, sem falar mal uns dos outros. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Quem aqui é a igreja do Senhor? Levante a mão para nos saber. Você é a igreja do Senhor? Então escute essa palavra. Verso 10, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que você tem feito para o seu próximo? Como igreja, como igreja. A Bíblia diz que Deus, Jesus Cristo, foi elevado aos céus, e Ele subindo, levou o cativo, o cativeiro, e distribuiu dons. Aleluia! Distribuiu dons aos homens, e o Espírito Santo tem distribuído dons aos homens. Tem sido revelado uma mesa neste lugar, dons aos homens. Você tem se alimentado dessa mesa? Você tem adquirido esses dons? Eu tenho certeza que sim. Você tem administrado bem esses dons? O apóstolo Paulo, quando escrevia a carta de Romanos, lá no capítulo 1, ele dizia para os romanos: porque eu estou com muita vontade de ir até vocês, para que nós possamos, com a nossa fé mútua, nos abençoar uns aos outros. Eu te abençoo, você me abençoa. O dom que Deus me deu é para eu te abençoar. E qual é o dom que Deus te deu? Me abençoe. Ou você é daqueles que só quer ser servido? Sabe aqueles irmãos que só querem ser servidos, que nunca servem ninguém, até mesmo naturalmente falando, só querem, chega, já senta, quem é que vai me servir aqui? Não tem ninguém para trazer uma água, tem ninguém para trazer um refrigerante, tem ninguém para trazer um bolo, um doce, qualquer coisa. Só pensam em si próprio. Isso também reflete no espiritual. Mas nós temos recebido graça sobre graça. O dom de Deus tem sido derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se você está enterrando o seu dom, Ele vai te tomar e Ele vai dar para aquele que tem muitos. A parábola dos talentos. Teve um que recebeu um dom. Ah, Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem carrasco. Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Eu sei que o Senhor ajuda aonde o Senhor não espalhou. Eu sei que o Senhor espalha onde o Senhor não ajudou. Então eu fiquei com medo. E sabe o que eu fiz do dom que o Senhor me deu? Eu fiquei quietinho. Eu fiquei na minha. Eu sabia que o Senhor era carrasco. Servo mau e fiel, diz o Senhor. Já que você sabia disso, poderia ter rendido, feito render, colocado no banco, feito alguma coisa para render. Tira dele, dá para aquele que tem mais, porque qualquer que tem se lhes dará, e aquele que não tem, até o que ele não tem lhe será tirado. Meu irmão, não queira escutar isso da boca do nosso Deus. Muitos vão escutar: ah, Senhor, no teu nome nós profetizamos. Senhor, no teu nome eu expeli demônios. No teu nome eu falei novas línguas. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O Senhor vai dizer para algumas pessoas. Para quem que Ele vai falar isso, irmãos? Para os crentes.
expulsa o demônio no nome de Jesus? Não, os crentes. Olha isso. É os crentes que usam o nome de Jesus. Ou tem outra religião aí que expulsa o demônio no nome de Jesus? Não tem. Eu não conheço. Pode até ter espírito de confusão por aí, né? Sei que tem. Ah, se eu não estou não profetizando, quem que profetiza? São os profetas, os crentes. Ah, Senhor, nós curamos o teu nome, ressuscitamos mortos. Jesus vai dizer: aparta-te de mim, porque eu nem vos conheço. Seja lançado nas trevas exteriores. É assim que muita gente vai ouvir: meu irmão, é aí onde haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Eu e você não temos ideia do que é isso, mas nós vamos ouvir muitas pessoas chegar diante dele e tentar se justificar, porque nós somos mestres em nos justificar. Ah, eu não fui por causa disso, eu não fiz por isso. Ah, porque eu não tinha tempo, porque eu estava precisando de fazer uma coisa que outra me ensinou. O Senhor sabe que eu era um homem muito trabalhador. Aparta-se de mim, misericórdia, o Senhor vai falar muito. Então, cada um administra aos outros o dom que recebeu, verso 10, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontece, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Aleluia. Você tem sofrido por causa do Senhor? Você tem sofrido na sua carne? Você tem deixado de se divertir muitas vezes por causa do Senhor? Você tem se sacrificado os seus prazeres, seus desejos por causa do Senhor? Saiba de uma coisa: você vai se alegrar com Ele. Você vai se alegrar com Ele. Ou você é daquele que não pode ter um prazer, um desejo e já quer satisfazer esse desejo? Sabe quem são essas pessoas? Não tem o Espírito Santo de Deus, não tem domínio próprio. O fruto do Espírito chamado domínio próprio. Se eu e você, quando sentimos desejo desenfreado por alguma coisa, e você sabe que é errado, e você sabe que não convém, muitas vezes até convém, mas não é lícito, e aí você se domina, você domina o seu desejo, então você tem o fruto do Espírito. Se você não deseja, se você não domina, é porque você não tem o fruto do Espírito. Peça a Ele que Ele te dá. Ele te dá domínio próprio, Ele te dá prazer nas coisas que você pensa que não tem prazer, as coisas dele. Como é prazeroso estar na presença de Deus. Quantos aqui se alegram de estar na presença de Deus? Amém? Glória a Deus. De verdade? Amém. Aleluia. Se você tem prazer na presença de Deus, quando você ouve a palavra de Deus e aquilo parece que está te alimentando lá dentro, está te trazendo paz, alegria, é para você essa palavra. Agora, se você está ouvindo, está olhando no relógio e fala: o Silvio Santos já está quase terminando, e eu tenho que correr, porque senão o Silvio Santos vai terminar lá não sei o quê, ou o Gugu, não sei quem mais, o Gadá, não sei quem mais das contas lá, Faustão. Não, vamos ter prazer. Hoje nós temos uma mesa preciosa, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Quando entrares na presença de Deus, não te apresses o teu pé em sair da presença de Deus. Tenha prazer e Ele vai te recompensar, e você vai se alegrar com Ele. Verso 14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, tem ideia do que é o Espírito da glória de Deus? O Espírito da glória de Deus, Ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Ele abriu o mar vermelho. Ele fez coisas tremendas e faz